Operações com frações. Soma. Gente, a gente só pode somar frações se tiver o mesmo denominador, que é esse caso aqui, ó. 2 terços mais 4 terços. Então a gente mantém o denominador e somamos os numeradores. Então mantemos o 3, somamos os numeradores 2 mais 4, 6. E aqui 6 terços é a mesma coisa que 2, 6 dividido por 3. Nesse caso, 1 terço mais 3 quartos não possuem os mesmos denominadores. Então a gente não pode somar diretamente essas frações. Temos que achar frações equivalentes de formas que os denominadores fiquem iguais. Então esse é um primeiro processo. Então uma fração equivalente a 1 terço é 4 dozeavos, que achamos multiplicando o numerador e o denominador por 4. Então 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12. E uma fração equivalente a 3 quartos é 9 dozeavos, que achamos multiplicando 3 quartos em cima e embaixo por 3. Então 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12. Agora sim podemos somar que as frações estão com os mesmos denominadores. Então mantemos o denominador e somamos os numeradores. Um outro processo para fazer isso, para somar frações com denominadores diferentes, é achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então o MMC de 3 e 4 é 12. Aí a gente pega o MMC, divide pelo 3, que é 4, e multiplica pelo 1. Então 12 dividido por 3 é 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4 é 3, vezes 3, 9. Agora somamos aqui 3 dozeavos. Então, no caso do MMC, achamos o MMC dos denominadores. E para cada fração, dividimos o MMC pelo denominador e multiplicamos o resultado pelo numerador. Esse outro caso, nós temos frações que não possuem os mesmos denominadores. Então, a gente pode achar frações equivalentes de formas que eles tenham os mesmos denominadores. Então, se a gente multiplicar essa primeira fração por 3, em cima e embaixo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15 avos. Essa por 15, 15 vezes 4, 60, 15 vezes 1, 15. E essa por 5, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 3, 15. Agora mantemos os denominadores e somamos os numeradores. Resulta 34 quinzeavos. Usando o processo do MMC aqui, o mínimo múltiplo comum de 5, 4, 2 e 6 é 60. 60 dividido por 5 é 12, vezes 3, 36. 60 dividido por 4 é 15, vezes 5, 75. 60 dividido por 2 é 30, vezes 3, 90. 60 dividido por 6 é 10, vezes 9, 90. 111 60avos. Vamos simplificar essa fração dividindo por 10 em cima e embaixo. Fica 34 sobre 2. Vamos simplificar essa outra fração dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 25 dividido por 5 é 5. 34 sobre 2 é 17. E agora achamos frações equivalentes, uma fração equivalente a 17 que contenha 5 embaixo. Então, multiplicando por 5, 5 vezes 17 é 85, e 5 vezes 1, 5. Agora, elas possuem os mesmos denominadores. Então, mantemos o denominador e somamos os numeradores. Multiplicação de frações. Na multiplicação, não precisa ficar com o mesmo denominador. Basta a gente multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, 3 vezes 4 vezes 7 é 84 e 5 vezes 3 é 15. Existe uma outra possibilidade na multiplicação da gente simplificar as frações e depois multiplicarmos. Então, nesse caso, a gente pode dividir o 5 por 5, vai dar 1. E aí a gente
multiplica 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 2, aliás, desculpa, aqui a gente tem essa outra fração, então a gente divide 5 por 5, divide o 3 por 6, sobra 2, então o que vai restar em cima? Em cima vai restar 3 vezes 9, 27, e 4 vezes 2 vezes 2, 16, com sinal negativo. Então a gente simplificou antes de multiplicar. Facilita o cálculo. Divisão de frações. Na divisão, a gente mantém a primeira fração e transforma a divisão em multiplicação invertendo a segunda fração. Então, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Assim, mantemos a primeira fração, 3/5, e multiplicamos pela inversa da segunda fração. Então, a gente multiplica pelo inverso dessa. Aí vai ficar 3 vezes 3, 9, 5 vezes 7, 35. Exercícios. Então, a gente tem vários exercícios de frações. Temos que identificar a operação. No exercício A, aqui nós temos soma de frações. Como na soma não podemos somar frações com denominadores diferentes, a gente vai achar uma fração equivalente a essa que tenha 9 embaixo. Então, multiplicando 2 terços por 3, em cima e embaixo, a gente vai achar 6 nonos. Então, vai ficar 6 nonos mais 5 nonos, que resulta 11 nonos. No exercício B, é subtração de frações. A gente acha uma fração equivalente a 2 terços, multiplicando em cima e embaixo por 3. Então, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 5 menos 6, menos 1 nonos. Soma de frações, exercício C. Aqui a gente vai achar um mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é 12. E para cada fração a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 12 dividido por 2 é 6, vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3, vezes 1, 3. 13 dozeavos como resultado. Exercício D. Aqui é multiplicação de frações. Então, basta multiplicar os numeradores e os denominadores. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Resultado, 1 24avos. Exercício E. Aqui a gente tem divisão de duas frações. Então, a gente mantém a primeira, transforma em multiplicação, invertendo a segunda. Então, aí a gente passa a simplificar, que a gente pode simplificar o 3 por 9. Então vai ficar 3, e aqui 3 dividido por 3 dá 1. Agora, 2 vezes 3 é 6, e 1 vezes 5 é 5. 6/5 como resultado. Exercício F, multiplicação. A gente multiplica em cima, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 9, 27. Essa fração não dá para simplificar, já está irredutível. Aqui nós temos soma de frações novamente. Então, a gente acha frações equivalentes e aí a gente soma. Deu 6/5. Multiplicação de frações, no exercício H, multiplicação de frações. A gente pode aqui simplificar alguma coisa. Então, a gente tem 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 1/5 vezes menos 1/15avos. Aí, então, em cima vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 é 2, com sinal negativo. E embaixo, 5 vezes 15, 75. Menos 2, 75avos o resultado. Aqui nós temos, novamente, soma de frações. Tiramos o mínimo múltiplo comum. Achamos 12. E aí, o resultado é 1 dozeavos. Multiplicação de frações. A gente simplifica esse 3, corta esse 3 com esse 3. Então, sobra o quê? Em cima sobra 5, embaixo sobra 2 vezes 6 vezes 4, 48. Menos vezes menos dá mais. Então, 5/48avos é o resultado. Exercício K. Divisão de duas frações. Mantemos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda,
Simplificamos, aqui a gente simplifica 81 com 27, 81 dividido por 27 é 3, 27 dividido por 7 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 é 5. Então sobra 3 vezes 5, 15, e embaixo 1 vezes 1 é 1, sobra 15, número inteiro. Essa é uma operação um pouco mais extensa. Nós temos uma mistura de soma com multiplicação de frações, então a gente vai resolver por parte. Aqui nós temos, a gente vai multiplicar essas duas frações, então vai ficar... só que aqui a gente pode simplificar ao mesmo tempo, então 4 dividido por 2 dá 2, 2 em cima, vezes 3, 6, e 7 embaixo. Aqui 3 vezes 2, 6, e 14 embaixo. Aqui a gente pode cortar o 3, fica 2 em cima e 10 embaixo. Aqui a gente divide 5 por 25, fica 7 em cima e 5 embaixo. Agora, o próximo passo aqui, a gente achar frações equivalentes para fazer as somas das frações. Então, achei frações equivalentes que fique 14 embaixo e frações equivalentes que fique 10 embaixo. Fazemos as operações. Aqui a gente simplifica as frações, ó, 6 14avos é a mesma coisa que 3 sétimos, e 16 10avos é a mesma coisa que 8 quintos. Agora, exercício M. Aqui também nós temos uma operação mesclada. Então aqui a gente vai manter o denominador e somar os numeradores. Mantemos o 10, somamos o 2 mais 14. Simplificamos as frações. Aqui a gente transforma a divisão em multiplicação. Multiplicamos essas duas frações. Achamos outra fração equivalente, de forma que fique 56 embaixo. E, finalmente, o resultado, 239,56avos. Aliás, essa questão é a continuação da anterior. N. Nós temos novamente um exercício mesclado de operações com frações. A gente vai multiplicar essas duas frações. 3 corta com 3, sobra 1 quinto. Aqui o 10 corta com o 7 corta com 7, sobra 10 quintos. A gente multiplica aqui, ó, 3 vezes 4, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Ficamos com essa operação. Achamos uma fração equivalente. Achamos outra equivalente a essa. Então, aqui a divisão de duas frações, mantemos a primeira e invertemos a segunda utilizando multiplicação. Resultado final, 88,65avos. Aqui a gente acha fração equivalente, outra fração equivalente, somamos, dividimos, invertendo para a multiplicação, 9,7avos. Aqui a gente possui um exercício de fração mista. Então, 2 e 1 terço é a mesma coisa que 2 mais 1 terço. Achamos uma fração equivalente a 2, que seja 2, 6 sobre 3, mais 1 terço, 7 terços. Então, 2 e 1 terço é a mesma coisa que 7 terços. A gente pode guardar da seguinte forma também. Multiplica 2 vezes 3, 6, mais 1 sobre 3. Então, fica 7 terços. Essa outra também é uma fração mista. 1 e 1 meio, como se fosse uma xícara e meia, é a mesma coisa que 1 mais meio. E 1 é 2 sobre 2, mais meio resulta 3 sobre 2. Aqui uma operação um pouco mais complicada, mas só possui operação de soma e subtração. Então a gente vai resolver aqui o parênteses e achar frações equivalentes. Aqui então achamos frações equivalentes, 2 terços, 2 oitavos, de formas que fiquem todos os denominadores iguais. E aqui também fazemos as operações, tiramos o mínimo múltiplo comum de 12 e 15. E, finalmente, a gente acha menos 139,60avos.
Aqui achamos frações equivalentes, somamos, dividimos 4 nonos. A mesma coisa, aqui a gente vai por parte, resolvemos essa soma primeiro. Depois a gente divide essas frações, acha frações equivalentes e caminhamos para o resultado 7/2.